Fala galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Maurício Barros e hoje vou falar sobre esse simbolismo que você está vendo na tela aí e a relação dele com as perseguições. E como sempre, caso vocês tenham caído aqui pela primeira vez, eu peço que você acompanhe essa série na sua ordem cronológica desde o seu início. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo porque você precisa acompanhar passo a passo para você entender todo o quebra-cabeça. E aí você vai saber quem é a besta, qual é a marca da besta e vai ter mais munições para se preparar para o último conflito, a última grande crise antes da volta de Jesus. Agora, sem enrolação, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 12 e solta a vinheta. Em um tema passado eu falei sobre o chifre pequeno descrito em Daniel capítulo 7. Nós vimos pelo detalhe das profecias e também pelas características históricas que esse chifre pequeno representa o poder papal que dominou o mundo por 1260 anos na história. E hoje eu vou falar sobre essa mulher que você está vendo aí na tela, que vai ser perseguida por esse dragão. E aqui nós iremos ler as características desses dois personagens no Apocalipse capítulo 12 e iremos extrair em outros textos também a interpretação desse simbolismo. Em Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 1, diz: Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo de seus pés e uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça. E só lembrando, pessoal, que esse simbolismo que você está vendo aí foi a visão do profeta João, que esteve exilado na ilha de Patmos, e ele teve a visão do livro do Apocalipse, e essa foi uma delas. Ela estava grávida e gritando de dor, pois estava para dar à luz. Então o primeiro personagem que você vê é essa mulher vestida do sol, prestes a dar à luz, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa com 12 estrelas. Nós iremos identificar características e interpretar esse simbolismo de cada personagem depois de juntar a história e continuar lendo a narrativa. Nós iremos ler alguns versos, eu vou ler aqui, vou colocar na tela para você ver. Primeiramente nós iremos desmiuçar as características dessa mulher e depois partir para o dragão, beleza? Então em Efésios, no capítulo 5, lá diz o seguinte: Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Agora olha esse texto de Apocalipse capítulo 19. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e da sua noiva, e a sua noiva já se aprontou. Apocalipse 19, 7. Mais um, Apocalipse 21, 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Então você percebeu que nos três textos, o povo de Deus é tratado como a noiva e Jesus como o noivo? A nova Jerusalém, que é a representação do povo de Deus, também é representada como a noiva adornada e Jesus o noivo. Então você vai encontrar diversos textos na Bíblia que vai sempre tratar Jesus como noivo e o povo de Deus, ou seja, a igreja, como sendo a noiva. Então, voltando para a profecia, essa mulher que você vê na tela aí, quando você analisa os outros textos, o significado de mulher em profecia significa a igreja. E aí, pelas características dessa mulher, você vai identificar se é uma igreja pura ou é uma igreja corrompida. Aqui no Apocalipse capítulo 12, você encontra essa mulher vestida do sol. Já no Apocalipse 17, você encontra outra mulher com um cálice na mão. Ambas são mulheres, ambas são igrejas. A diferença é que uma é pura e a outra é corrompida. Só que tem mais características. O verso bíblico disse que essa mulher tem uma coroa com 12 estrelas. Esse número 12, quando você analisa características do povo de Deus, você vê que no Velho Testamento havia 12 tribos de Israel, no Novo Testamento 12 apóstolos, e na cidade santa descrita em Apocalipse, que é a Nova Jerusalém, lá tem 12 fundamentos a cidade. Então essa numerologia, número 12, representa a totalidade do povo de Deus no Antigo Testamento, a totalidade do povo de Deus no Novo Testamento e também faz uma alusão à Nova Jerusalém. Agora, sobre estar vestido do sol, eu gostaria de mostrar um texto de Malaquias que diz o seguinte: Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Então até agora você viu que essa mulher representa uma igreja. Os textos bíblicos dizem que o povo de Deus representa a noiva, a esposa,
Então, simbolicamente falando, essa mulher representa o povo de Deus. Até porque, pessoal, toda essa simbologia do livro de Apocalipse, eles não são literais. Por exemplo, uma besta com 7 cabeças. Quem já viu uma besta com 7 cabeças aí? Claro que não existe. Todas essas linguagens são simbólicas. Ela tem um significado por trás delas. Então essa mulher representa uma igreja e pelas características dela nós vimos que é uma igreja pura, não é uma igreja corrompida, é a igreja do povo de Deus. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, 12 fundamentos da nova terra. E agora ela está vestida do sol, significa que essa igreja ela tem Cristo como o centro, ela está vestida de Cristo. Pois o texto de Malaquias diz que Jesus é o sol da justiça. Agora nós iremos entrar nas características do dragão. Vamos ver quem esse dragão representa. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Então agora entra em cena o dragão, com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos ver na Bíblia quem esse dragão representa. Apocalipse 12, verso 9 diz o seguinte: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Pessoal, vocês acabaram de ler no texto aí, olha só. Ele é a antiga serpente. Por que o texto está dizendo antiga serpente? Quando você vai para o Gênesis, você vê que uma serpente enganou Adão e Eva. Não era literalmente a serpente que estava falando. Aconteceu ali um evento de mediunidade. O próprio Satanás se apossou de um animal para falar com Eva. Então, quando a Bíblia fala de antiga serpente, ela está se referindo ao próprio Satanás. E o texto continua. Ele é a antiga serpente, que também é conhecido como o Diabo e Satanás, ou o próprio dragão. E mais características do dragão diz o seguinte, Apocalipse 12, 4. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando na terra. Então calma aí, Mauro, já está ficando confuso. Nós temos um dragão, já sei que esse dragão significa Satanás, agora essa cauda. O que significa essa cauda e essas estrelas? Calma aí que a Bíblia tem resposta para a maioria desse simbolismo. Vamos ver o significado dessas estrelas e dessa cauda que arrancou essas estrelas do céu. Apocalipse 1:20 diz o seguinte: esse é o mistério das estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, pessoal, você já tem um dragão que significa Satanás, as estrelas significa anjos. Agora vamos ver o significado da cauda. O que significa essa cauda do dragão? Isaías 9:15 diz o seguinte: as autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Agora nós temos todo o simbolismo completo. O dragão significa Satanás, a cauda significa mentira ou falso profeta e as estrelas são anjos. E quando você junta esse combo, você vê que Satanás, com a sua mentira, com o seu engano, sua falsa profecia, ele arrastou do céu um terço dos anjos. E é por isso que o texto bíblico diz que o dragão, com a sua cauda, arrastou um terço das estrelas do céu. E foi isso que aconteceu, pessoal, num grande conflito no céu. Satanás, ele enganou, ele instigou diversos anjos para poder se voltar contra o governo de Deus. E um terço dos anjos preferiram ficar do seu lado. E houve guerra, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, venceram e o expulsaram do céu. Vamos voltar ao simbolismo. Esse dragão, que é Satanás, que foi o responsável por tirar os anjos do céu, por enganar, ele quer devorar o menino que está prestes a nascer dessa mulher, que é da igreja. Então, um descendente está prestes a sair do povo de Deus, está prestes a nascer do povo de Deus da igreja, e esse dragão que é Satanás, ele quer devorar esse menino. E esse menino, ele nada mais é do que o próprio Cristo. Quando Jesus nasce, Jesus que vem da linhagem do povo de Israel, e aí Satanás instiga autoridades terrestres para poder matar o menino Jesus. E nós sabemos que Jesus foi refugiado com seus pais. E depois, na fase adulta, Satanás ainda tenta Jesus no deserto
e ainda instiga autoridades para crucificá-lo e tentar eliminar Jesus de uma vez por todas. Só que quando Jesus morre, no terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele vai para onde? Ele vai para o céu. E é justamente nesse ponto que fala que o menino foi arrebatado para Deus. Ou seja, os planos de Satanás foi fracassado. Tentou devorar o menino, só que esse menino foi arrebatado para Deus. Só que o texto bíblico continua dizendo o seguinte, Apocalipse 12, verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Olha só, Jesus era o descendente, não era isso? Jesus era o descendente da mulher. Satanás tenta devorar esse descendente. O descendente é arrebatado para Deus. E aí ele viu que não teve êxito. E a ira dele agora se volta contra o restante da descendência. Quem é o restante da descendência dessa mulher? Continuando o texto. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Olha aí, pessoal, quem é o restante da descendência? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E você percebe que a perseguição que Satanás faz com esse povo, com essa descendência, dessa mulher, dessa igreja, não é qualquer povo, não é qualquer meio religioso. O texto diz que é o povo que guarda os mandamentos de Deus e se mantém fiel ao testemunho de Jesus. Então, resumindo esse simbolismo, Satanás persegue a igreja. Ele começa a entrar em um conflito contra essa igreja. E essas perseguições que Satanás fez, caso você queira recapitular, eu indico que você acompanhe o meu vídeo que eu falei sobre o chifre pequeno. Está aqui na minha série, você pode ir lá ver. Lá eu conto algumas das perseguições que aconteceu durante 1260 anos na história. E nesse mesmo capítulo, pessoal, lá conta que a serpente jorra água em direção à mulher, só que a terra salva a mulher. Só que esse detalhe eu vou deixar para o próximo vídeo para não ficar cansativo. E caso você tenha gostado desse tema, eu quero pedir que você curta o vídeo, mande esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de profecia e vamos juntos pregar o evangelho. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo.